Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Luigi Responde aqui do canal. Esse aqui vai ser o de número 18. Se você ainda não sabe, ainda não participou do quadro, é só você fazer a sua pergunta aqui embaixo na descrição. E eu vou estar separando aí num próximo vídeo, mais ou menos umas 20 perguntas para poder responder vocês em vídeo. É isso, sem mais, e vamos à primeira pergunta. Pergunta do Oliverson. 1.5, 6.400 para 1.3, 6.100. Tem muita diferença em games? E para longo prazo? Bom, mano, eu acho que é assim, eu acho que depende da sua configuração, né? O i3 6100, ele é um bom processador, vai rodar a maioria dos jogos aí atuais tranquilamente, porém, em alguns jogos, jogos que puxam mais do processador, requerem um processador mais bruto, exemplo, GTA V e Battlefield 1, né, um exemplo rápido aqui, tem outros também, mas os mais jogados são esses dois, que puxam muito do processador, ele vai ter alguns problemas, com certeza. Isso daí é um fato. Até, inclusive, o i5 6400, ele também não te dá o 100%, por exemplo, de uma GTX 1060. Em alguns testes que eu vi ali, GTA V, ele segurou um pouquinho o desempenho da placa de vídeo, mas ainda assim é um bom processador. E a média de frames vai ficar muito boa, bem alta, né, para dizer a verdade, com a GTX 1060, por exemplo. Então, assim, dependendo do seu conjunto, da sua placa de vídeo principalmente, eu acredito que seria mais jogo investir no i5 logo, justamente para você ter uma margem maior e utilizar mais porcentagem da placa de vídeo. Mas o i3 também é um grande processador e com certeza vai dar conta dos jogos atuais muito bem. Próxima pergunta é do Eric Borges. Luigi, eu tenho um AMD A4 7300 Dual Core, 8 GB de RAM e uma GTX 750 Ti. O processador gargala muito no GTA V e Battlefield 4. Se eu comprar um A8, ficaria bom? Não estou querendo trocar a placa-mãe, grato. Eric, infelizmente não tem muito o que fazer, mas eu te recomendaria sim colocar o A8, porque a sua placa de vídeo ela não é tão potente assim, e eu acredito que dependendo do A8 que você for colocar, você tem que ver primeiro a sua placa-mãe, né, qual o suporte que ela tem aí, qual o melhor processador que ela vai suportar, e tenta colocar esse processador bom. Eu acho que o gargalo ele vai ser bem menor do que o A4 7300, que é um processador bem fraquinho mesmo, né? Se fosse para você escolher entre uma namorada e um PC, qual seria a sua placa de vídeo? Pergunta do Val Silva Moreno. Luigi, G4500 com a GTX 960, qual a fonte mínima em watts? Pô, mano, olha só, a primeira coisa de tudo é que essa configuração aí ela vai ter alguns problemas dependendo do jogo que você for rodar, justamente por conta do processador, que é um dual core, e ele não vai dar conta de alguns títulos que estão aí na atualidade. Mas respondendo a sua pergunta, a GTX 960, os fabricantes costumam pedir aí no mínimo uma fonte de 400 watts. Claro que isso pode variar também conforme a fabricante, existem placas de vídeo que têm um suporte overclock mais alto e normalmente a fabricante pede um pouquinho mais de folga. Mas eu acredito que uma de 400 watts vai ser de bom tamanho, lembrando sempre para colocar uma fonte com uma qualidade razoável. Pergunta do JM Craft. Hoje em dia, vale a pena um i5 6600K e uma GTX 1060 ou 1070 para rodar jogos atuais em boa qualidade? PS, Full HD na 1060 ou 2.5K na 1070. Mano, ótima opção, o i5 6600K, um processador muito bom, desbloqueado ainda por cima, né? E as duas placas de vídeo aí que você tá querendo fazer uma referência, né? A GTX 1060, ela consegue suprir muito bem, rodar todos os jogos atuais ali em Full HD, com uma excelente média de frames e também com uma ótima qualidade gráfica. E a GTX 1070 também é uma outra placa de vídeo muito boa e uma placa de vídeo bem decente para rodar 2.5K. Obviamente que dependendo de alguns jogos e a qualidade gráfica que você for utilizar, em 2.5K, a GTX 1070 talvez não te entregue uma média de frames ali próximo aos 60 quadros. Mas ainda assim, o i5 6600K com essas duas placas de vídeo, com certeza será uma configuração muito boa. Luigi, uma configuração sem gargalo com a GTX 1060 de 6 GB da Zotac. Bom, Matheus, é o seguinte, cara, se você não quer problema com gargalo, aí eu já te recomendaria o i7, que é um processador que você vai comprar e você não vai ter problema nenhum. Ali um i7
6.700 ou até mesmo 6.700K, mas claro, vai ser uma grana que você vai gastar bem alta. Assim, eu acho que combina muito bem a GTX 1060, mesmo sendo um modelo de 6GB, com os 5 Skylake 6500. Eu acho que fica uma grande configuração. Claro que vai ter um gargalo dependendo do jogo. Tem jogos, hoje em dia os jogos estão pedindo muito, né, da parte do processador. E talvez até o i5 tenha algum problema, mas eu creio que o gargalo seja quase mínimo. E mesmo se tiver, a média de frames vai ser bem alta. Victor Games, monta um PC gamer da crise. Vitor, vou fazer o seguinte então. Comenta aí de novo nesse vídeo. E se ele chegar a 20 likes, né, 20 joinhas no seu comentário, eu vou fazer um PC da crise aí. No caso, um PC mais barato possível. Ainda nessa próxima quinta, beleza? É isso. Pergunta do Kaique. i3, 6100 e uma GTX 950. Duraria mais quanto tempo rodando os jogos lançamento? Obrigado. Então, Kaique, eu vou tomar como base para responder essa pergunta sua a minha antiga configuração, que no caso só alteraria mesmo a placa de vídeo para GTX 650 Ti. E eu montei ela tem mais ou menos uns 3 anos. Rodar os jogos, ela roda ainda, mesmo com a GTX 650 Ti, mas é claro que a cada lançamento ela estava tendo mais problemas para rodar. Um exemplo foi no meu teste da GTX 650 Ti no Battlefield 1, que a gente não conseguiu ter uma boa média de frames. Claro, roda o jogo, roda, mas muito também por conta do processador, eu não conseguia rodar o Battlefield 1 muito bem. Então assim, eu acho que dura mais ou menos esse tempo, uns 3 anos. Os jogos estão cada vez mais pesados, principalmente pedindo memória de vídeo. Então, assim, a sua configuração que você colocou aqui, no caso o i3 com a GTX 950, eu acredito que duraria ali na média de uns 3 anos, mais ou menos isso, até a sua configuração ficar obsoleta e não conseguir rodar os jogos de lançamentos. Pergunta da Cami Ferreira. Um PC com i5 6400, GTX 960, 8 GB de memória RAM no caso, consegue ter um bom desempenho a longo prazo? Vale a pena comprar essa configuração para não precisar mexer tão cedo? Bom, eu acho que a pergunta anterior, ela é mais ou menos que responde a sua dúvida. Só que, como no caso aqui a gente tem uma configuração um pouquinho melhor, né? Já é um i5 e uma placa de vídeo com um degrau a mais, você vai ter uma margem maior, um pouquinho mais de tempo até essa sua máquina ficar obsoleta. E claro, vai valer a pena, uma boa configuração. Tem também a GTX 1050 Ti, que está chegando com preço bacana. Talvez você ainda coloque ela, né, por ser uma placa mais recente. A arquitetura Pascal, que tem uma melhor eficiência energética. Isso tudo é importante também de frisar aqui. E eu acho que valeria a pena sim, essa configuração sairia muito bem a longo prazo, inclusive. Pergunta do João Gabriel. Luigi, vale a pena comprar um processador com placa gráfica dedicada para rodar os jogos? Então, João, eu acho que tudo vai depender dos jogos que você vai querer rodar. Não adianta nada você comprar uma APU, por exemplo, e querer rodar um Battlefield 1. Provavelmente ela não vai conseguir rodar sem ter aí uma placa de vídeo dedicada ajudando ela. Então, assim, pensando em jogos mais leves, com certeza vale a pena sim pegar uma APU, eu acho uma boa ideia, inclusive, para quem não quer ficar gastando muito dinheiro e quer rodar ali um League of Legends, um CSGO, eu acho que a APU seria uma boa saída sim. Agora, se você quiser rodar jogos mais pesados, aí eu já não te recomendaria o uso de APU. Pergunta do Pop Gamer. Luigi Tech, uma fonte 500 watts, segura uma GTX 1060 G1 Gaming e um processador i7 6700 da Skylake? Segura tranquilamente, a GTX 1060, segundo a Nvidia, só pede ali 400 watts, né? O TDP dela é bem baixo. E é importante também colocar uma fonte de boa qualidade, pelo menos PFC ativo e o selo 80 Plus. Pergunta do Ghost do Mine. Luigi, por que a AMD se sai inferior aos processadores Intel? Isso pode prejudicar a AMD de alguma forma? Ou até fechar? Bom, primeira pergunta, por que os processadores da AMD são inferiores da Intel? Essa pergunta é bem simples de responder. Basicamente porque a AMD está parada no tempo aí na arquitetura de processador. E isso faz com que a Intel tenha uma vantagem, já que ela está sempre melhorando a sua arquitetura. Já sobre a AMD fechar, eu acredito que isso não vai acontecer, até porque a AMD tem outros produtos, placa de vídeo principalmente, né?
Inclusive com essa série RX, no caso a Polaris, a AMD cresceu bem no mercado e hoje em dia já está começando a disputar aí com a Nvidia. Claro que ainda não chegou no número de vendas e tudo mais, mas ela conseguiu subir bem no mercado. Outra questão também é que o AMD Zen, né, a linha nova de processadores da AMD está chegando no mercado. Creio que deva sair no início de 2017 e vamos ver aí como é que vai ser o desempenho. Eu tô acreditando bastante na AMD, cara. E é isso, eu acredito que é muito difícil da AMD fechar as portas definitivamente por conta do processador, no caso. Pergunta do João Pedro. Luigi, você acha melhor eu pegar um PC com uma GTX 1060 Mini de 3 GB com o i3 6100 ou o i5 6400 com a diferença de preço de R$300 para jogar GTA V, CSGO, Battlefield 1 e outros jogos atuais em Full HD? Cara, é o seguinte, você já me deu meio que um caminho andado, né? Você falou aí os principais jogos que você vai rodar na sua configuração. No caso, você falou aí os dois jogos que são mais, digamos, CPU-bound da atualidade, que é o GTA V e o Battlefield 1. Então, eu acredito que seria interessante você já pegar o i5 6400 ao invés do i3. E talvez até uma saída interessante para você seria pensar na RX 470, que está com um desempenho muito bom e até parecido com a GTX 1060 de 3 GB. Pergunta do Jonas Feires da Silva. Luigi, vale a pena comprar uma GTX 1060 de 6 GB ou a de 3 GB vai ter o mesmo desempenho para jogar em Full HD? Então, Jonas, é o seguinte, cara, o modelo de GTX 1060 de 3 GB, ele tem um pouco menos CUDA cores. Isso vai influenciar diretamente no desempenho da placa de vídeo. Então, ela é cerca de 5% inferior à GTX 1060 de 6 GB. Ainda assim, o modelo de 3 GB está saindo muito bem nos jogos, principalmente em Full HD, né, no caso, que é a resolução que você está visando. Mas eu sinceramente já te recomendaria juntar um pouquinho mais de dinheiro e pegar o modelo de 6 GB de VRAM, que além de ser um chip mais potente, vai te dar aí 6 GB de VRAM e que os jogos estão cada vez mais pedindo, né? Pergunta do Nicolas Guedes. Luigi, um FX 8320E e um Cross de R7 360 de 4 GB de VRAM compensa mais do que um i5 6500 e uma R7 370 para jogar Battlefield 4 e GTA V? Não, mano, na minha opinião, eu não trocaria o i5 pelo FX 8320E, pensando em colocar um Crossfire por dois motivos. O FX é um processador mais fraco que o i5 e o Crossfire, normalmente, dual GPU, né, no caso, ele não está muito bem otimizado nos jogos atuais. Então, eu não te recomendaria fazer essa combinação, no caso, o FX 8320E com o Cross GR7 370. Seria mais jogo ficar com o single GPU e pegar o i5 mesmo. Pergunta do René Victor, que é uma pergunta bem interessante. Por que não tivemos memórias GDDR4 em vez de AIS? E por que também não tivemos placas da Nvidia da série 800? Bom, René, eu dei uma pesquisada porque eu também não sabia muito bem sobre as placas de vídeo GDDR4. Na verdade, teve sim placa de vídeo com memória do tipo de GDDR4, só que elas não se saíram muito bem no mercado, e como a DDR5 já estava meio que surgindo no mercado, eles desistiram da GDDR4, já colocando aí placas de vídeo no mercado com a GDDR5. Já sobre a série 800 da Nvidia, o que aconteceu foi o seguinte: elas existiram sim, só que a série 800 elas eram da linha Kepler da Nvidia. No caso, para desktop era a 700 e para notebook era a série 800, só que com a mesma arquitetura, a arquitetura Kepler. Daí a Nvidia resolveu pular a série 800 para desktop, no caso, e colocar todas as placas de vídeo GTX 900 como sendo da arquitetura Maxwell. Foi essa informação que eu encontrei aqui na internet. Quem souber alguma coisa pode aí me corrigir se eu estiver errado, ou então implementar aqui nos comentários. Próxima pergunta do Gui. E aí, Luigi? Sou novo no canal e eu estou pensando em comprar um PC custo-benefício. Você considera alguma configuração? E o que você acha dessa FX 6300 mais R7 360?
Então, Guilherme, bem-vindo ao canal. E é o seguinte, cara, eu te recomendo que você assista a playlist de orçamento. Tem diversas configurações lá, você pode tirar algumas ideias para montar a sua configuração. A configuração que você colocou aqui, que no caso é o FX 6300 com R7 360, casa bem, é uma boa configuração custo-benefício. E como alternativa, eu te daria aí um i3 6100 com a GTX 750 Ti. No caso, seria uma configuração um pouquinho mais cara, mas também que tem uma margem melhor, né? E um desempenho, obviamente, também um pouco melhor que a que você colocou. Pergunta do Wesley Araújo. Mano, eu toco guitarra faz 3 anos, mas agora estou afim de um violão e curti bastante a sonoridade do seu. Qual seria o modelo desse violão? Ele é bom para MPB ou sertanejo? Me desculpa por não ser do assunto referente ao vídeo. Bom, Wesley, não tem problema nenhum, cara. Pode perguntar aí o que vocês quiserem. Na verdade, qualquer tipo de pergunta não tem que ser necessariamente de PC e hardware em geral. E é o seguinte, cara, esse violão aqui, ele é um violão com cordas de aço, todas elas, no caso. Ele é da marca Giannini e é o modelo Performance, da série Performance. É o seguinte, cara, ele não é um violão muito bom. Já sobre a sonoridade dele, eu não entendo muito bem, tá, disso, já vou logo avisando. Eu creio que por ele ter as cordas de aço, né, ele tem uma sonoridade um pouco melhor pro rock, mas não tenho certeza do que eu tô falando. Talvez algum inscrito aí conheça um pouquinho mais de violão e saiba te responder melhor. Mas eu considero sim um bom violão. Eu paguei na época R$300, eu acredito que é um bom custo-benefício. Além disso, ele é um violão que é elétrico, né, você pode plugar ele numa caixa. E ele tem aqui um afinador embutido, que é meio ruinzinho, eu prefiro usar o afinador até do celular. Mas enfim, cara, é um bom violão até, principalmente pela faixa de preço que eu paguei nele. Última pergunta do vídeo de hoje, do Anthony. Luigi, a RX 470 vale a pena? Ou é melhor gastar mais e ir de GTX 1060? Anthony, a RX 470 tá valendo muito a pena, principalmente se você achar ela em promoção. De vez em quando ela surge aí, modelo de 4 GB no caso, a mais ou menos uns R$800, até menos, dependendo da loja. É uma boa placa de vídeo sim, só que obviamente, se você tiver a oportunidade de segurar um pouquinho e pegar um modelo mais top, no caso a GTX 1060 de 6 GB, seria mais vantajoso para você ter uma margem maior. A GTX 1060 de 6 GB deve durar bastante tempo aí. Então a recomendação que eu faço é de você esperar um pouquinho. Agora, se você estiver muito ansioso, a RX 470 também é uma excelente placa e vai rodar muito bem os jogos atuais. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo de Luigi Responde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha tirado algumas dúvidas, né, de vocês que ficam aí. Eu peguei as perguntas mais cotadas e algumas que eu achei interessantes também. Se caso a sua pergunta não foi respondida, comenta aqui no vídeo. No próximo vídeo aí eu vou estar tentando selecionar perguntas diferentes, pra gente poder dar uma mudada no conteúdo. Muita gente pergunta sobre gargalo, né, em si. A galera fica muito grilada em gargalo e esquece de ser feliz, cara. Tem que ser igual eu aqui, ó, FX 6300 com a GTX 1060, tô aqui feliz rodando meus jogos. Quando eu tiver a oportunidade, claro, eu vou fazer um upgrade na minha configuração, vou colocar um processador decente. E é isso, cara, vamos esquecer um pouquinho esse tal de gargalo pra gente poder ser feliz. Um abração a todos, minhas redes sociais vão estar passando aqui. Valeu, fui!